A gente ouve muito falar, né? Ciência versus religião. Parece uma batalha épica que definiu os nossos tempos. Mas e se essa guerra, na verdade, nunca tiver acontecido de verdade? É exatamente isso que vamos investigar aqui. De onde, afinal, veio esse mito? Essa ideia de uma guerra sem fim entre ciência e religião, bom, virou quase um clichê, não é mesmo? A gente vê isso em todo lugar, em filmes, em livros, em debates acalorados. É uma imagem muito forte. Mas a pergunta que fica é: será que essa história toda se sustenta quando a gente olha de perto para os fatos históricos? E olha só que surpreendente, essa noção de um conflito eterno não é algo que sempre existiu, longe disso. Ela é, na verdade, uma invenção bem mais recente do que se imagina, lá do século XIX. A história real, essa sim é muito mais rica e complexa, cheia de colaboração e diálogos que a gente nem imagina. Ok, então, para a gente começar a montar esse quebra-cabeça e entender como esse mito ganhou tanta força, a gente precisa primeiro deixar um conceito bem claro. Um conceito que muita gente confunde com a própria ciência. Estou falando do cientificismo. É uma peça-chave para entender toda essa história. E aqui está o pulo do gato. O problema nunca foi a ciência. A ciência é um método fantástico, uma ferramenta poderosa para a gente investigar o mundo. O X da questão é o cientificismo. Isso sim é uma ideologia. É a crença de que só o método científico traz conhecimento de verdade. E aí, tudo que não se encaixa nisso, filosofia, arte, teologia, é simplesmente descartado como se não tivesse valor. Então, a diferença é crucial e precisa ficar bem clara. A ciência é um método, com seus limites. Ela investiga o mundo natural. O cientificismo, por outro lado, é uma ideologia. Ele quer ser a resposta para tudo, para todas as áreas da vida, da ética ao sentido da existência. Ele pega uma ferramenta, que é a ciência, e tenta transformar numa visão de mundo que explica absolutamente tudo. Tá, mas se essa ideia de guerra foi inventada, de onde ela surgiu? Quem inventou? A resposta nos leva direto para o século XIX, um período com debates e tensões bem específicas que acabaram criando o palco perfeito para essa narrativa de guerra nascer. A semente foi plantada lá por Auguste Comte, com aquela ideia de que a humanidade evolui de um estágio religioso primitivo para um estágio científico avançado. Mas quem realmente botou lenha na fogueira foram dois autores, John William Draper e Andrew Dickson White. Os livros deles foram um sucesso e popularizaram essa metáfora da guerra. O detalhe importante é que eles não eram historiadores neutros, não. Eles tinham uma agenda e estavam usando a história para abrigar as brigas culturais da época dele. E o resultado? Esses livros acabaram espalhando vários mitos que, pasmem, a gente ouve até hoje. Sabe aquela história de que todo mundo na Idade Média achava que a Terra era plana? Então, pura invenção popularizada por eles. A verdade é que desde a Grécia Antiga já se sabia que a Terra era redonda, e até se tinha uma boa ideia do tamanho dela. E esse é o ponto central. O grande erro é pegar essa briga do século XIX e projetar ela para trás, como se sempre tivesse sido assim. Não foi. Antes disso, a ciência, que era chamada de filosofia natural, muitas vezes era vista como o contrário de um conflito. Era uma forma de se aproximar do divino, de entender e admirar a criação. E os exemplos são impressionantes. Pense em Isaac Newton. Ele escreveu mais sobre teologia do que sobre física. Gregor Mendel, o pai da genética, era um monge. E quem propôs a teoria do Big Bang? Um padre e físico, Georges Lemaitre. Quer dizer, essa separação total que a gente imagina hoje, ela simplesmente não fazia sentido na cabeça deles. Mas e o caso Galileu? Bom, até mesmo esse caso, que é o símbolo do conflito, foi muito mais uma questão política e de egos do que um simples ciência versus religião. A frase do cardeal Barônio, que o próprio Galileu usou, resume tudo. A Bíblia nos ensina como ir para o céu, não como os céus vão. Ou seja, são esferas diferentes de conhecimento. O problema é que esse mito, criado lá no século XIX, não ficou por lá. Ele foi tão forte que acabou virando um modelo. Um modelo que alimenta o conflito que a gente vê hoje. Um conflito movido por novas tensões sociais, por uma disputa por quem tem a palavra final na nossa cultura. Porque, no fundo, o conflito de hoje não é realmente entre o método científico e a fé religiosa. É uma disputa por autoridade social. É uma briga entre dois tipos de fundamentalismo para ver quem tem mais influência, quem dita as regras na sociedade. E quando a gente olha de perto, as semelhanças são impressionantes. De um lado, o fundamentalismo religioso, reagindo à perda de espaço. Do outro, o fundamentalismo cientificista, reagindo a qualquer crítica à autoridade da ciência. E a estratégia é a mesma dos dois lados. Quando se sentem ameaçados, eles se fecham, endurecem o discurso, param de ouvir e partem para o ataque. Vira uma verdadeira cruzada.
Ok, o cenário parece um beco sem saída, né? Mas então, como é que a gente sai desse ciclo? Existe alguma alternativa para essa guerra de certezas, onde cada lado fica na sua trincheira, convencido de que tem a verdade absoluta? A raiz do problema, nos dois fundamentalismos, é a mesma, uma necessidade, uma exigência de certeza absoluta. Eles têm pavor da incerteza e por isso oferecem respostas simples e definitivas para questões que são extremamente complexas. É uma busca por uma segurança que, na maioria das vezes, simplesmente não existe. E o antídoto para isso é algo ao mesmo tempo simples e muito difícil: uma boa dose de dúvida. Mas atenção! Não é aquela dúvida que paralisa, que leva ao ceticismo total. É a dúvida que abre portas, que gera humildade e nos deixa dispostos a aprender. Pois é, longe de ser uma fraqueza, a dúvida é uma força. É ela que cria o espaço para a gente poder investigar de verdade, tanto na ciência quanto na fé. Sem a dúvida, a fé vira um dogma cego, e a ciência vira um conjunto de verdades paradas no tempo. É a dúvida que nos mantém curiosos, que nos mantém buscando. E essa não é uma ideia nova. Pensadores como Tomás de Aquino, lá na Idade Média, já entendiam isso perfeitamente. Eles sabiam que o nosso conhecimento é limitado e que, no final das contas, como a gente não consegue ver o quadro completo, decidir se algo foi um milagre ou um evento natural exige, de um jeito ou de outro, um passo de fé. E isso nos deixa com uma pergunta final. Num mundo como o nosso, que parece desesperado por respostas rápidas, por certezas absolutas, será que a gente não está se esquecendo do valor que a dúvida tem? Talvez o verdadeiro caminho para o conhecimento não seja ter todas as respostas, mas sim ter a coragem de nunca parar de fazer perguntas.